A viúva aceitou uma casa torta como pagamento de sua patroa, mas a razão de a casa estar torta mudou sua vida. Isabela era uma viúva com 6 filhos que passava fome. Sua patroa milionária ofereceu como pagamento uma casa velha e torta que ninguém queria. Uma casa tão inclinada que parecia prestes a cair, que todos diziam estar. Mas quando ela descobriu por que estava tão torta, quando abriu o quarto fechado que fazia toda a estrutura pender para um lado, compreendeu que acabara de receber muito mais que um teto, e agora terá que defender com sua vida o que a generosidade lhe deu. Conte-nos aqui nos comentários de qual cidade você nos ouve, e vamos à história. No dia em que Isabela Rodrigues viu seu esposo Rafael desabar no meio da oficina de carpintaria, com a mão apertada contra o peito e os olhos arregalados pela dor, soube que sua vida acabara de se partir em pedaços. Não houve tempo para despedidas. Não houve palavras finais, apenas o baque seco do corpo contra o chão de concreto, o grito abafado dela e depois o silêncio sepulcral que se instalou em seu lar como um fantasma permanente. Rafael tinha 42 anos, Isabela 38 e 6 filhos para alimentar. Emiliano de 14, os gêmeos Mateus e Tiago de 11, Lúcia de 9, a pequena Carminha de 7 e o bebê Gabriel, que mal completava 2 anos. Os primeiros meses foram um descenso ao inferno. A oficina fechou, as dívidas cresceram, os credores chegavam à porta exigindo pagamentos que Isabela não podia cumprir. Vendeu as ferramentas de Rafael, os poucos móveis bons que tinham, até seu anel de casamento, mas nada era suficiente. Serra Dourada, a cidadezinha onde havia vivido toda a vida, de repente parecia hostil e fria. As antigas amigas a olhavam com pena, ou pior ainda, com desprezo mal disfarçado. Pobre Isabela, murmuravam na praça. Como ela vai sustentar esses 6 filhos sozinha? Certa tarde de outubro, com o estômago vazio e os filhos chorando de fome em casa, Isabela caminhou até a Fazenda Paraíso dos Ipês, nos arredores da cidade. Era uma propriedade imensa que pertencia a Dona Estela Vasconcelos de Albuquerque, uma mulher milionária conhecida em toda a região por sua fortuna e seu caráter difícil. Diziam que também era viúva, embora isso já fizesse mais de 20 anos. Diziam que era dura como pedra e fria como gelo, mas também diziam que pagava bem. Isabela tocou a porta de serviço com as mãos trêmulas. Abriu-lhe uma mulher mais velha de rosto severo que a olhou de cima a baixo com desconfiança. "O que você quer?" "Vim perguntar se precisam de ajuda", disse Isabela, engolindo seu orgulho como se fosse vidro moído. "Posso limpar, cozinhar, o que for necessário. Tenho 6 filhos e..." "Espere aqui", interrompeu a mulher e fechou a porta na cara dela. Isabela esperou sob o sol inclemente, sentindo o suor escorrer pelas costas e a vergonha queimar-lhe as bochechas. Quase 1 hora depois, a porta abriu-se novamente. Desta vez era outra pessoa, uma mulher alta de uns 60 anos, vestida com elegância simples, o cabelo prateado preso em um coque impecável. Seus olhos eram cinzentos e penetrantes, como se pudessem ler cada segredo que Isabela tentava ocultar. "Você é a viúva de Rafael Rodrigues", disse sem preâmbulos. Não era uma pergunta. "Sim, senhora. Quantos filhos você tem?" "6, senhora. E qual a idade do mais novo?" 2 anos, senhora." Dona Estela observou em silêncio durante o que pareceu uma eternidade. Depois assentiu levemente. "Preciso de alguém para limpar, cozinhar, cuidar da casa grande. O trabalho é pesado, as horas são longas. Não tolero preguiça nem desculpas. Você consegue?" "Sim, senhora", respondeu Isabela sem hesitar, embora não tivesse ideia de como se arranjaria com Gabriel. "Consigo o que for. O pagamento é justo. Começa amanhã às 6 da manhã. Não se atrase." E foi isso. Dona Estela fechou a porta e Isabela voltou para casa quase correndo, com o coração batendo tão forte que pensou que ia sair do peito. Naquela noite, pela primeira vez em meses, conseguiu comprar pão e leite para seus filhos. Viu-os comer com uma mistura de alívio e tristeza que lhe apertava a garganta. Mas na cidade as línguas não tardaram a começar a se mover. Isabela Rodrigues, a viúva respeitável, agora trabalhava de empregada para a milionária. Que vergonha! Que queda! As comadres murmuravam no mercado, na igreja, em cada esquina. "É que ela não tem dignidade", dizia Dona Remédios, a maior fofoqueira de Serra Dourada. "Eu preferiria morrer de fome a me rebaixar assim." Isabela ouvia os comentários e apertava os punhos. Mas não respondia. Não podia se dar a esse luxo. Seus filhos precisavam comer.
Os primeiros dias na fazenda foram exaustivos. Isabela chegava quando ainda estava escuro, deixando Emiliano encarregado de seus irmãos, e não voltava até o sol já ter se posto. A casa grande era enorme, 3 andares, mais de 20 cômodos, pisos de mármore que precisavam ser esfregados de joelhos, janelas imensas que exigiam horas de limpeza. E Dona Estela era exigente, sim, mas não cruel. Observava-a trabalhar com aqueles olhos cinzentos e indecifráveis, mas nunca gritava com ela. Nunca a insultava como Isabela havia temido. De fato, havia algo estranho na forma como Dona Estela a tratava. Às vezes, quando Isabela estava limpando a biblioteca, sentia o olhar da milionária sobre ela. Outras vezes, Dona Estela lhe fazia perguntas inesperadas. Seu filho mais velho vai à escola? O bebê está saudável? O que seu esposo estudava? Isabela respondia com respeito, mas com honestidade. E pouco a pouco algo começou a mudar. Dona Estela começou a dar-lhe roupas que já não usava, brinquedos velhos de seu filho para Gabriel, livros para Emiliano, pequenos gestos que Isabela recebia com imensa gratidão. Certa tarde de novembro, enquanto Isabela varria o corredor do 2º andar, ouviu vozes altas que vinham do escritório de Dona Estela. Eram seus sobrinhos Rodrigo e Fernanda Albuquerque, que visitavam a fazenda todo mês com a desculpa de ver como a tia estava, mas que na verdade só queriam ter certeza de que sua herança estava intacta. Tia, é ridículo que você viva sozinha nesta casa enorme, com apenas uma empregada, dizia Rodrigo com voz melosa. Você deveria vir morar conosco em Belo Horizonte. Podemos cuidar melhor de você. Não preciso que cuidem de mim, respondeu Dona Estela com voz seca como o deserto, e muito menos vocês, que só esperam que eu morra para repartir o que me resta. O silêncio que se seguiu foi tenso e gelado. Isabela ficou paralisada com a vassoura nas mãos, sem ousar se mover. Depois, ouviu os passos furiosos dos sobrinhos descendo as escadas, seus murmúrios envenenados. Velha teimosa. Já veremos quem tem a última palavra. Naquela noite, enquanto Isabela terminava de limpar a cozinha, Dona Estela entrou com um copo d'água, sentou-se à mesa, algo que nunca fazia, e a observou em silêncio por um longo tempo. Isabela, disse finalmente, o que você faria se tivesse muito dinheiro e nenhum filho próprio? A pergunta a pegou desprevenida. Isabela largou o pano sobre a pia e se virou para sua patroa. Não sei, senhora. Suponho que me certificaria de que não caísse em mãos erradas. Dona Estela sorriu pela primeira vez. Não foi um sorriso caloroso, mas sim triste, cansado. Você é mais esperta do que aparenta, murmurou. Isabela não soube o que responder a isso, mas aquela conversa ficou gravada em sua mente por dias. 2 semanas depois, um sábado à tarde, Dona Estela pediu que a acompanhasse para inspecionar uma propriedade que tinha nos arredores de Serra Dourada, perto do caminho que levava a Santa Cruz das Almas. Isabela deixou seus filhos com uma vizinha e subiu na caminhonete da milionária, nervosa e confusa. Chegaram a um terreno grande coberto de mato, onde se erguia uma casa velha de taipa de pilão e madeira. Mas o mais estranho dessa casa era que estava completamente inclinada para um lado, como se uma mão gigante a tivesse empurrado. As paredes se curvavam em ângulos impossíveis. O telhado parecia prestes a desabar. As janelas estavam quebradas. Esta é a minha casa velha, disse Dona Estela enquanto caminhavam ao redor da estrutura. Meu avô a construiu há quase 100 anos, mas está abandonada há décadas. Ninguém a quer. Dizem que é mal assombrada. Isabela observou a casa com curiosidade, mais do que com medo. Não acreditava em fantasmas, mas notou algo estranho. A inclinação não era uniforme. Era como se algo muito pesado estivesse puxando a casa para um lado específico. Por que está tão torta, senhora? Dona Estela a olhou com aqueles olhos cinzentos penetrantes, e por um momento, Isabela pensou que receberia uma resposta, mas a milionária apenas sorriu novamente com aquele sorriso misterioso e cansado. Isso, querida Isabela, é um segredo que só eu conheço. Voltaram para a fazenda em silêncio, mas Isabela não conseguia parar de pensar naquela casa torta e nas palavras de Dona Estela. Havia algo oculto ali, algo importante, e sem saber por quê, sentia que esse segredo estava prestes a mudar sua vida para sempre. A resposta chegaria muito antes do que ela imaginava, e de uma forma que nunca poderia ter previsto, porque 3 dias depois, uma terça-feira à tarde, o filho de Dona Estela chegaria de São Paulo com sua esposa e seu filho pequeno. E aquele menino de 5 anos, travesso e curioso,
se aproximaria demais da borda do lago artificial que havia nos jardins da fazenda. E quando caísse na água gritando e agitando os braços desesperado, seria Isabela quem estaria perto. Seria Isabela quem teria que tomar a decisão mais importante de sua vida em uma fração de segundo. A terça-feira amanheceu com um calor sufocante que pressagiava a tempestade. Isabela chegou à fazenda às 6 em ponto como sempre, mas encontrou a casa em um estado de agitação incomum. Dona Estela estava na cozinha dando ordens a outra empregada, uma mulher jovem chamada Rosa, que ajudava com a preparação dos alimentos. "Meu filho vem hoje de São Paulo", anunciou Dona Estela sem levantar os olhos da lista que estava escrevendo. "Traz sua esposa Valéria e meu neto Sebastião. Quero que tudo esteja impecável. O quarto principal do segundo andar deve brilhar. Os lençóis novos, as toalhas limpas, flores frescas no banheiro." Isabela assentiu e pôs-se a trabalhar imediatamente. Havia ouvido falar do filho de Dona Estela, Javier Albuquerque, mas nunca o conhecera. Segundo Rosa, era um engenheiro bem-sucedido que quase nunca visitava a mãe, muito ocupado com seus negócios e sua vida na cidade. "Dona Estela fica nervosa quando ele vem", confidenciou Rosa enquanto preparavam o quarto. "Acho que a magoa que seu filho a visite tão pouco. Ele só vem por compromisso, sabe? Não como nós, que estamos aqui todos os dias." Isabela não respondeu, mas guardou essa informação em seu coração. Conhecia esse tipo de dor, a de amar alguém que não te corresponde com a mesma intensidade. Javier e sua família chegaram perto das 3 da tarde em um SUV BMW preto, que levantou uma nuvem de poeira ao entrar pelo caminho de cascalho. Isabela os viu da janela do segundo andar. Um homem de uns 35 anos, alto e bonito, vestido com roupas caras mas informais, sua esposa, uma mulher magra de cabelo loiro tingido e óculos de sol enormes, e o menino Sebastião, um pequeno de 5 anos com cabelo escuro e encaracolado, que saltou do carro antes que este parasse completamente. "Sebastião, quieto!" gritou Valéria com voz aguda e irritada. "Você vai se machucar." Mas o menino já corria para a casa rindo e gritando, como se o mundo inteiro fosse seu parque de diversões. Dona Estela saiu para recebê-los com um sorriso tenso. Isabela desceu as escadas discretamente para não atrapalhar, mas Dona Estela chamou. "Isabela, venha. Quero que conheça minha família." Isabela se aproximou com as mãos entrelaçadas sobre o avental, sentindo os olhares avaliativos de Javier e Valéria sobre ela. "Esta é Isabela Rodrigues", disse Dona Estela com um tom que a Isabela pareceu quase orgulhoso. "Trabalha comigo há 2 meses. É uma mulher excepcional." "Muito prazer", murmurou Isabela com uma leve inclinação de cabeça. Javier devolveu a saudação com cortesia, mas Valéria mal a olhou antes de se virar para a sogra. "Mãe Estela, está um calor insuportável. Vocês não têm ar-condicionado nesta casa?" "O ar-condicionado está nos quartos", respondeu Dona Estela com paciência forçada. "Isabela lhes mostrará onde podem se refrescar." Enquanto subia as escadas com a bagagem dos visitantes, Isabela ouviu Sebastião correndo por toda parte, tocando tudo, gritando perguntas que ninguém respondia. O menino tinha aquela energia selvagem dos pequenos que nunca conheceram limites. O resto da tarde transcorreu em um ambiente tenso. Durante o jantar que Isabela serviu na sala de jantar principal, Javier e Valéria mal falaram com Dona Estela. As conversas eram superficiais, cheias de pausas incômodas. Sebastião não ficava sentado nem um minuto, levantando-se constantemente para correr ao redor da mesa ou puxar a toalha. "Sebastião, sente-se", dizia Valéria sem convicção, sem ao menos olhá-lo. Dona Estela observava seu neto com uma mistura de amor e tristeza. Isabela notou isso enquanto recolhia os pratos. A milionária estendeu a mão para o menino quando ele passou perto dela, mas Sebastião a desviou e continuou correndo. A dor nos olhos de Dona Estela foi como uma facada para Isabela. Depois do jantar, Javier e Valéria se retiraram para seu quarto alegando o cansaço da viagem. Sebastião, por outro lado, continuava cheio de energia. Dona Estela sugeriu que ele saísse para brincar no jardim, onde havia mais espaço. O menino saiu correndo sem esperar resposta. "Isabela", chamou Dona Estela quando ela terminou de lavar os pratos. "Vá lá fora e vigie o menino. Não confio que os pais dele estejam atentos." Isabela saiu para o jardim com um nó no estômago. O sol começava a se pôr tingindo o céu de laranja e púrpura. Sebastião corria entre as árvores, perseguindo borboletas imaginárias e gritando a plenos pulmões. Isabela o seguia à distância prudente,
pronta para intervir se necessário. O jardim da fazenda era enorme, com áreas de gramado perfeitamente cuidado, roseiras antigas e, ao fundo, perto do limite da propriedade, um lago artificial que o avô de Dona Estela havia mandado construir décadas atrás. O lago tinha uns 20 metros de diâmetro e era cercado por chorões. A água parecia escura e profunda sob a luz do entardecer. Sebastião correu para o lago como atraído por um imã. Isabela acelerou o passo. Sebastião, não se aproxime muito da água, chamou com voz firme, mas gentil. O menino a olhou por cima do ombro e sorriu com aquele sorriso travesso que todas as crianças têm quando sabem que estão prestes a fazer algo proibido. Depois continuou correndo cada vez mais perto da borda. Sebastião, pare, insistiu Isabela agora com urgência na voz. Mas o menino se agachou junto à água, fascinado por algo que flutuava na superfície. Isabela estava a 5 metros de distância quando viu o que ia acontecer uma fração de segundo antes que acontecesse. Sebastião se inclinou demais, perdeu o equilíbrio. Seus braços agitaram-se no ar, buscando algo para se segurar, e então caiu na água com um chapim que ressoou no silêncio do entardecer como um tiro. Isabela não pensou, não calculou, não hesitou nem por um instante. Lançou-se ao lago com roupa e tudo, com sapatos e tudo, com todo o peso do mundo sobre seus ombros. A água estava gelada e mais profunda do que parecia. Afundou até o fundo, sentindo a lama fria sob os pés, antes de impulsionar-se para cima. Seus olhos ardiam com a sujeira da água, mas conseguiu ver a figura pequena de Sebastião afundando, seus bracinhos agitados debilmente, sua boca aberta em um grito silencioso. Isabela nadou em direção a ele, com toda a força que lhe restava no corpo. Agarrou o menino pela cintura, justo quando ele estava prestes a desistir, puxou-o para seu peito e chutou com as pernas, lutando contra o peso da água que encharcava suas roupas e a puxava para baixo. Cada movimento era uma agonia. Seus pulmões gritavam por ar, seus músculos tremiam de exaustão, mas não se rendeu. Emergiu à superfície com Sebastião nos braços, tossindo e cuspindo água. O menino chorava aterrorizado, agarrando-se a ela com uma força surpreendente para alguém tão pequeno. Isabela nadou para a margem, cada braçada mais difícil que a anterior, até que finalmente suas mãos tocaram a grama. Arrastou-se para fora do lago com o menino ainda colado ao peito, tremendo violentamente, encharcada até os ossos. Sebastião tossia e chorava, mas estava vivo. Estava respirando. Isabela o deitou na grama e lhe revisou a boca para ter certeza de que não tinha água presa. O menino a olhava com olhos enormes, cheios de lágrimas e medo. Já passou, sussurrou Isabela, acariciando-lhe o cabelo molhado. Você já está seguro, tudo já passou. Os gritos chegaram um momento depois. Dona Estela corria da casa com uma velocidade que Isabela não teria acreditado ser possível em uma mulher de sua idade. Atrás dela vinham Javier e Valéria com os rostos desfeitos pelo pânico. Sebastião, gritou Valéria, caindo de joelhos junto ao filho e arrancando-o dos braços de Isabela. Meu bebê, meu bebê! Javier ajoelhou-se também, revisando o filho com as mãos trêmulas. Dona Estela, por outro lado, olhou diretamente para Isabela. Seus olhos cinzentos estavam cheios de lágrimas. Você o salvou, sussurrou a milionária. Você o salvou. Isabela não pôde responder. De repente, toda a adrenalina que a havia sustentado evaporou, e ela começou a tremer incontrolavelmente. Dona Estela a envolveu em seu próprio chalé e a ajudou a se levantar. Rosa, gritou Dona Estela para a casa. Traga cobertores e água quente rápido. Naquela noite, depois que Sebastião foi levado ao hospital como precaução e voltou com um certificado de boa saúde, depois que Isabela trocou de roupa e bebeu chá quente até parar de tremer, Dona Estela a chamou ao seu escritório. A milionária estava sentada atrás de sua escrivaninha de mogno com as mãos entrelaçadas e o olhar perdido em algum ponto da parede. Quando Isabela entrou, Dona Estela levantou o olhar. Tinha os olhos vermelhos como se tivesse chorado. Sente-se, disse suavemente. Isabela obedeceu, sentindo-se estranhamente nervosa. Dona Estela respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para algo muito difícil. Isabela, você arriscou sua vida por meu neto, um menino que você nem conhecia. Você se jogou na água sem pensar, sem pedir nada em troca. E isso, sua voz falhou, isso é algo que eu nunca vou poder esquecer, muito menos pagar. Não precisa me pagar nada, senhora, respondeu Isabela com honestidade. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Não,
disse Dona Estela com firmeza. Não qualquer pessoa. A maioria das pessoas teria gritado pedindo ajuda, teria duvidado. Você não hesitou nem um segundo. Pôs-se de pé e caminhou até a janela. Durante meses eu te observei, Isabela. Vi como você trabalha sem reclamar, como você se humilha diante das fofoqueiras da cidade com a cabeça erguida, como você ama seus filhos com cada fibra do seu ser. E hoje, você confirmou o que eu já sabia. Você é uma mulher extraordinária. Isabela sentiu que as lágrimas ameaçavam transbordar, mas as conteve. Dona Estela voltou à escrivaninha e tirou uma pasta de uma das gavetas, abriu-a e extraiu vários documentos. Lembra-se da casa torta que lhe mostrei há 2 semanas? Isabela assentiu confusa. Essa casa é sua. Agora vou dá-la como prova de minha gratidão. As escrituras estão aqui. Amanhã iremos ao tabelião para fazer a transferência oficial. Isabela ficou sem palavras. A casa torta. Aquela estrutura inclinada, velha, abandonada, não era muito, mas era infinitamente mais do que ela tinha. Senhora, eu não sei o que dizer. Não diga nada, interrompeu Dona Estela com um sorriso. Apenas aceite. É sua, e o que há dentro também. Essas últimas palavras ficaram flutuando no ar como um segredo não revelado. Isabela abriu a boca para perguntar o que significavam, mas Dona Estela já havia guardado os documentos e caminhava para a porta. Agora vá para casa com seus filhos, disse a milionária. Amanhã falaremos dos detalhes. E Isabela se deteve na soleira e a olhou pela última vez. Obrigada. Obrigada por salvar a única coisa neste mundo que ainda me importa de verdade. Isabela voltou para sua pequena casa alugada naquela noite caminhando como em sonhos. Uma casa. Dona Estela lhe havia dado uma casa torta, velha, abandonada, mas uma casa afinal, um lugar próprio. O primeiro passo para uma vida melhor para ela e seus filhos. Mas havia algo nas palavras de Dona Estela que não parava de ressoar em sua mente. E o que há dentro também. O que havia dentro daquela casa torta? Que segredo ocultava que a fazia inclinar-se daquela maneira tão estranha? E por que Dona Estela havia sorrido com aquela mistura de tristeza e alívio quando lhe disse que tudo era dela? As respostas estavam ali, esperando-a naquela casa inclinada. E quando finalmente as descobrisse, Isabela compreenderia que o resgate de Sebastião não havia sido apenas um ato de heroísmo. Havia sido a chave que abriria a porta para um destino que mudaria sua vida e a de seus 6 filhos para sempre. Mas antes disso, antes da mudança e da descoberta, teria que enfrentar algo que não esperava. A fúria dos sobrinhos de Dona Estela, Rodrigo e Fernanda, que acabavam de saber que sua tia havia presenteado uma de suas propriedades a uma simples empregada, e eles não iam permitir que isso ficasse assim. A notícia se espalhou por Serra Dourada como um incêndio em época de seca. Isabela Rodrigues, a viúva pobre que limpava chão alheio, agora tinha uma propriedade em seu nome. As línguas venenosas do povo trabalhavam sem descanso. No mercado, na praça, nas portas da igreja, a fofoca crescia e se deformava a cada repetição. Dizem que ela seduziu o filho da milionária, murmurava Dona Remédios a um grupo de comadres. Por isso lhe deram a casa. Aposto que tem algo com ele. Não, eu ouvi que o menino caiu no lago de propósito, acrescentava outra. Tudo foi um plano para tirar dinheiro de Dona Estela. Isabela ouvia os rumores quando ia comprar pão de queijo ou quando pegava seus filhos na escola e cada palavra era como um tapa, mas já não lhe importava tanto como antes. Tinha algo mais importante em que se concentrar. Seus 6 filhos finalmente teriam um teto próprio, embora esse teto estivesse torto. Na quarta-feira pela manhã, Dona Estela veio buscá-la em sua caminhonete. Isabela subiu nervosa, com o estômago embrulhado. Iam ao escritório do tabelião Costa, um homem sério de óculos grossos e bigode grisalho que havia cuidado dos assuntos legais da família Albuquerque por mais de 30 anos. Enquanto Dona Estela dirigia pelas ruas de paralelepípedos do centro, Isabela notou um carro preto que a seguia a certa distância. Era um Mercedes escuro com vidros fumê. Algo naquele veículo lhe causou um calafrio de aviso. O escritório do tabelião ficava em um casarão antigo de 2 andares com balcões de ferro forjado e portas de madeira entalhada. Quando entraram na sala principal, Isabela se surpreendeu ao encontrar mais 2 pessoas esperando. Rodrigo e Fernanda Albuquerque, os sobrinhos de Dona Estela. Rodrigo era um homem de uns 40 anos com o cabelo penteado para trás e terno caro que não conseguia esconder seu olhar calculista. Fernanda, sua irmã mais nova,
Tinha 35 anos e um rosto que teria sido bonito se não fosse pela expressão amarga que parecia permanente em seus lábios pintados de vermelho escuro. Tia Estela, disse Rodrigo com voz melosa que não condizia com o gelo em seus olhos. Que surpresa encontrá-la aqui. Não sabíamos que tinha uma consulta com o tabelião. Não tinha por que avisar vocês, respondeu Dona Estela com secura. Meus assuntos não lhes dizem respeito. Mas tia, interveio Fernanda com falsa doçura. Somos família. Tudo o que você faz nos diz respeito, especialmente quando se trata de presentear propriedades da família a estranhos. Seus olhos se cravaram em Isabela com um desprezo tão puro que quase era tangível. Isabela sentiu que a terra se abria sob seus pés. Como eles haviam descoberto tão rápido? Isabela não é uma estranha, disse Dona Estela, levantando o queixo com dignidade. Ela salvou a vida do meu neto, algo que nenhum de vocês teria feito. Isso não lhe dá o direito de receber propriedades que pertenceram à nossa família por gerações, espetou Rodrigo, deixando cair a máscara de cortesia. Essa casa era do seu avô, do nosso bisavô. Você não pode simplesmente dá-la a uma empregada doméstica. O tabelião Costa pigarreou desconfortável em sua escrivaninha. Dona Estela tem todo o direito legal de dispor de suas propriedades como melhor lhe aprouver, disse com voz profissional. A casa em questão está em seu nome há mais de 20 anos. Não existe impedimento legal para fazer a transferência. Mas existe um impedimento moral, insistiu Fernanda. Tia, essa casa faz parte do nosso patrimônio familiar. Você não pode fazer isso. Papai e mamãe se revirariam em seus túmulos se soubessem. Para seu pai, respondeu Dona Estela com uma voz que cortava como vidro. Era meu irmão mais novo e um homem ganancioso que me pediu dinheiro emprestado a vida toda sem devolver um tostão. Então não me venha com que ele se preocuparia com o patrimônio familiar. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Isabela quase podia senti-lo pressionando contra sua pele. Quis desaparecer, tornar-se invisível, não estar ali no meio daquela briga familiar. Mas Dona Estela pegou sua mão e a apertou com firmeza. Tabelião, disse a milionária sem desviar o olhar dos sobrinhos. Prossiga com a transferência agora. Os seguintes 30 minutos foram uma tortura. Isabela assinou onde lhe indicaram com mãos trêmulas e o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. Rodrigo e Fernanda permaneceram sentados em um canto, lançando-lhe olhares de ódio puro que prometiam vingança. Quando o processo terminou e o tabelião lhe entregou as escrituras em um envelope manila, Isabela sentiu que suas pernas mal a sustentavam. Dona Estela a guiou para a saída, ignorando completamente seus sobrinhos. Mas justo quando chegavam à porta, Rodrigo falou com voz baixa e cheia de ameaça. Isso não vai ficar assim, tia. Vamos impugnar essa transferência. E quanto a você, seus olhos se cravaram em Isabela. Aproveite sua casinha torta enquanto pode. Não vai ser sua por muito tempo. Na caminhonete de volta para a fazenda, Dona Estela dirigiu em silêncio por um longo tempo. Finalmente, quando já estavam saindo da cidade, falou: Não dê ouvidos a eles. Não tem nenhum poder legal para tirar essa casa de você. As escrituras estão em seu nome. É sua, Isabela. Sua e de seus filhos. Mas Isabela não se sentia tranquila. Conhecia homens como Rodrigo, conhecia essa classe de ódio e sabia que ele não se deteria só porque a lei não estava do seu lado. Naquela tarde, depois do trabalho, Isabela reuniu seus 6 filhos em sua pequena casa alugada e lhes deu a notícia. Emiliano, o mais velho, a olhou com uma mistura de alegria e desconfiança. Uma casa, mamãe? De verdade? De verdade, meu amor. É velha e está um pouco torta, mas é nossa. Finalmente temos um lugar próprio. Os gêmeos Mateus e Tiago gritaram de emoção. Lúcia e Carminha abraçaram a mãe chorando de felicidade. Só o pequeno Gabriel, de 2 anos, não entendia totalmente o que estava acontecendo, mas sorria, porque todos os outros sorriam. Passaram os 3 dias seguintes preparando-se para a mudança. Não tinham muito o que empacotar. Roupa, algumas panelas, os brinquedos gastos das crianças, os cadernos escolares. Mas cada objeto parecia mais leve agora que sabiam que o levariam para um lar próprio. No sábado de manhã cedo, chegaram à casa torta com a ajuda de um vizinho que tinha uma caminhonete pick-up. As crianças desceram correndo do veículo e ficaram paradas em frente à propriedade com a boca aberta. A casa era ainda mais estranha do que Isabela se lembrava. A estrutura completa se inclinava para o leste, como se algo pesadíssimo puxasse daquele lado.
O telhado de telhas vermelhas estava parcialmente afundado. As paredes de taipa de pilão mostravam rachaduras profundas. As janelas de madeira estavam inchadas pela umidade. O alpendre frontal se curvava em um ângulo impossível. Ao redor da casa, o terreno estava coberto de mato alto e árvores selvagens que não haviam sido podadas em décadas. "Mamãe", sussurrou Lúcia, pegando a mão de Isabela. "Nós vamos mesmo morar aqui?" "Sim, meu amor. E vamos arrumá-la pouco a pouco. Você vai ver que vai ficar linda." Mas em seu interior, Isabela sentiu uma pontada de dúvida. Como seria habitável este lugar? Não tinha dinheiro para reparos, mal tinha para comer. Abriu a porta principal que rangeu com um som que parecia um lamento, e entraram todos juntos. O interior era escuro e cheirava a umidade antiga. O piso de madeira estava coberto de poeira e folhas secas que haviam entrado pelas janelas quebradas. Na sala, havia móveis velhos cobertos com lençóis brancos que pareciam fantasmas na penumbra. Mas o que mais chamou a atenção de Isabela foi a distribuição estranha da casa. Havia uma sala grande, uma cozinha pequena com fogão a lenha, 2 quartos à esquerda, um banheiro minúsculo e uma porta fechada no final de um corredor curto do lado leste da casa. A porta era feita de madeira grossa, com um cadeado velho e oxidado pendurado em uma argola de ferro. Isabela se aproximou daquela porta e a tocou com a palma da mão. A madeira estava fria, muito fria para ser normal. E quando encostou o ouvido na superfície, pareceu ouvir algo. Não um som exatamente, mas mais uma presença, como se o quarto respirasse. "Mamãe, o que tem aí?" perguntou Emiliano, aproximando-se com curiosidade. "Não sei. Podemos abrir?" Isabela olhou o cadeado. Era velho, mas resistente. Precisariam de ferramentas para abri-lo ou a chave. "Amanhã buscarei uma forma de abri-lo", prometeu. "Agora me ajudem a limpar. Temos muito trabalho." Passaram o dia todo varrendo, esfregando, tirando os lençóis dos móveis velhos, abrindo janelas para que entrasse ar fresco. As crianças trabalharam com uma energia surpreendente, cantando e rindo apesar do cansaço. Para eles, isso era uma aventura, um novo começo. Quando o sol começou a se pôr, Isabela fez um jantar simples com as provisões que havia trazido. Feijão fradinho, pão de queijo aquecido no fogão a lenha e um pouco de queijo. Comeram sentados no chão da sala como se fosse um piquenique. E pela primeira vez em muito tempo, Isabela sentiu algo parecido com a paz. Naquela noite, deitou as crianças nos 2 quartos compartilhando colchões velhos, que haviam encontrado em um armário. Isabela ficou acordada um pouco mais, sentada no alpendre torto, olhando as estrelas que brilhavam sobre o terreno selvagem. Pensou em Rafael, seu esposo morto, que havia trabalhado até o último dia de sua vida sem reclamar. Pensou nas humilhações que havia suportado em Serra Dourada. Pensou nas noites em que seus filhos haviam dormido com fome. Pensou em todas as vezes que havia rogado a Deus que lhe desse uma oportunidade, apenas uma, para dar uma vida melhor aos seus filhos. E Deus havia respondido, mas não como ela esperava, não com um trabalho melhor ou um golpe de sorte, mas através de Dona Estela, uma mulher solitária que havia visto em Isabela algo que ninguém mais havia visto: dignidade, bondade, valentia. O que proteges com tua vida te protegerá. Agora entendia a inscrição no marco da porta. O avô de Dona Estela havia protegido aquela fortuna com sua vida, mantendo-a oculta do mundo. E agora essa fortuna protegeria Isabela e seus filhos. Dar-lhes-ia educação, saúde, oportunidades. Dar-lhes-ia o futuro que mereciam, mas primeiro tinha que protegê-la, porque se Rodrigo e Fernanda descobrissem o que havia ali. O pensamento foi interrompido por um grito de Emiliano da sala. Mamãe, mamãe, venha rápido!" Isabela levantou-se num salto, deixou a vela no chão com cuidado e correu para a sala. Encontrou seus 6 filhos amontoados junto à janela, olhando para fora com rostos assustados. "O que foi?" "Tem um homem lá fora", sussurrou Emiliano. "Está tirando fotos da casa." Isabela espiou pela janela quebrada e sentiu o estômago embrulhar. Era Rodrigo Albuquerque. Estava parado no jardim da frente em plena luz do dia, com uma câmera profissional nas mãos. Tirava fotografias da casa de todos os ângulos, a frente, os lados, o telhado afundado, as janelas quebradas. E o pior de tudo, usava um terno elegante e um sorriso satisfeito que não pressagiava nada de bom. Isabela saiu para o alpendre com o coração batendo na garganta.
Rodrigo parou de tirar fotos e a olhou com aquele sorriso que era mais uma ameaça do que um gesto amigável. Bom dia, Isabela. Espero não estar incomodando. O que está fazendo aqui? Só documentando a propriedade, respondeu com voz melosa. Veja bem, meu advogado me aconselhou a registrar o estado atual desta casa para o processo legal. Entende? Dona Estela já me deu as escrituras. A casa é minha legalmente. Não pode fazer nada para mudar isso. O sorriso de Rodrigo se alargou, mas seus olhos permaneceram frios como gelo. Oh, não. Não estou tentando tirar sua casa, Isabela. Isso seria difícil, mas há outras formas de resolver este assunto. Guardou a câmera na bolsa e se aproximou do alpendre. Olhe este lugar. Está prestes a cair. Não tem eletricidade. Não tem água encanada. As paredes têm rachaduras enormes. O telhado está afundado. Você realmente acredita que é seguro viver aqui com 6 crianças pequenas? Isabela sentiu um calafrio de aviso. Posso arrumá-la pouco a pouco. Com que dinheiro? A voz de Rodrigo endureceu. Você é uma mulher pobre, Isabela. Uma viúva sem recursos. E esta casa precisa de reparos que custariam centenas de milhares de reais. Talvez milhões. Como você vai pagar isso? Isso não é problema seu. Mas é problema da Defesa Civil? Disse Rodrigo com um sorriso triunfante. Acontece que tenho um amigo que trabalha lá e, casualmente, ontem, mencionei que uma viúva com 6 filhos havia se mudado para uma casa estruturalmente insegura. Ele me disse que virão fazer uma inspeção, provavelmente amanhã, e quando virem o estado deste lugar, encolheu os ombros. Vão condená-lo, vão proibi-la de viver aqui. E então, o que você vai fazer? Isabela sentiu que o mundo desabava ao seu redor. Ele tinha razão, a casa era um desastre. E se a Defesa Civil a declarasse inabitável? Mas não se preocupe, continuou Rodrigo com falsa compaixão. Tenho uma solução. Eu compro a casa de você. Te ofereço 50 mil reais. Em dinheiro, hoje mesmo. É mais do que esta ruína vale. Com esse dinheiro você pode alugar algo decente na cidade enquanto encontra trabalho. 50 mil reais. Era uma fortuna para alguém em sua situação, mas era nada, absolutamente nada comparado com o que havia no quarto fechado. Não está à venda, disse Isabela com voz firme, embora por dentro tremesse. O sorriso de Rodrigo desapareceu. Seu rosto endureceu até parecer esculpido em pedra. Você vai se arrepender disso, disse com voz baixa e ameaçadora. Minha tia cometeu um erro ao dar-lhe esta propriedade e eu vou corrigir esse erro de uma forma ou de outra. Virou-se e caminhou para seu Mercedes preto. Antes de subir, virou-se uma última vez. Ah, e a propósito, contei a algumas pessoas em Serra Dourada sobre esta casa e sobre sua boa sorte. Você sabe como é o pessoal da cidade, fofoqueiro, curioso. Imagino que em breve você terá muitas visitas, gente perguntando o que esta casa velha tem de especial para que minha tia a desse de presente. Gente especulando, gente investigando. A mensagem era clara. Rodrigo ia espalhar rumores, ia atrair atenção para aquela propriedade, e se pessoas suficientes começassem a fazer perguntas, eventualmente alguém descobriria o segredo do quarto fechado. O Mercedes deu a partida e se afastou levantando poeira. Isabela ficou parada no alpendre, tremendo de fúria e medo. Seus filhos saíram da casa e se amontoaram ao redor dela. Mamãe, quem era aquele senhor? Perguntou Lúcia com voz assustada. Ninguém importante, meu amor. Apenas um homem mau que em breve aprenderá que não pode nos intimidar. Mas em seu interior, Isabela sabia a verdade. Estava em apuros graves. Rodrigo ia usar todos os recursos à sua disposição para tirar-lhe aquela casa, e ela não tinha dinheiro para contratar advogados. Não tinha conexões políticas, não tinha nada, exceto uma casa torta cheia de tesouros que não podia vender sem atrair perguntas perigosas. Precisava de ajuda, e só havia uma pessoa no mundo que podia dá-la. Emiliano, chamou seu filho mais velho. Preciso que você fique cuidando de seus irmãos. Vou sair um pouco. Para onde vai? Ver Dona Estela. Isso não pode esperar. Isabela caminhou pelo caminho de terra até a estrada principal, onde conseguiu parar um ônibus que a levou à Serra Dourada. Dali pegou um táxi que não podia pagar até a fazenda Paraíso dos Ipês. Quando tocou a porta de serviço, foi Rosa quem abriu. Isabela, o que faz aqui? Achei que não. Preciso falar com Dona Estela. É urgente. Rosa a deixou passar e foi buscar a milionária. Isabela esperou na cozinha com as mãos entrelaçadas e o coração disparado. Quando Dona Estela entrou, seu rosto se encheu de preocupação. O que aconteceu? Você está bem?
As crianças estão bem? Rodrigo foi à casa esta manhã, disse Isabela sem rodeios. Tirou fotos. Disse que vai chamar a Defesa Civil para condenarem a propriedade. E está espalhando rumores na cidade para que as pessoas se perguntem o que essa casa tem de especial. Dona Estela fechou os olhos e soltou um suspiro longo e cansado. Sabia que ele faria algo assim. Meu sobrinho nunca aceita uma derrota. Abriu os olhos e olhou para Isabela com determinação. Mas ele não sabe com quem está se metendo. Nem ele nem a Defesa Civil podem tirar essa casa de você se você não quiser vender. As escrituras são legais e inapeláveis. Mas se a declararem inabitável, não poderei morar lá. E então Rodrigo vai continuar pressionando até que eu não tenha mais opção a não ser vender. Não, se arrumarmos a casa primeiro. Não tenho dinheiro para os reparos, e você já me deu demais. Não posso pedir mais. Dona Estela pegou as mãos de Isabela entre as suas. Isabela, você abriu o quarto? Ela assentiu com lágrimas, ameaçando transbordar. Você viu o que tem lá dentro? Sim, vi tudo. Não posso acreditar que seja real. Não posso acreditar que agora seja meu. Então você já sabe a resposta, disse Dona Estela com suavidade. Venda uma peça, apenas uma. Algo pequeno que não chame muito a atenção. Use esse dinheiro para arrumar a casa. Faça-a habitável. E quando a Defesa Civil vier inspecionar-lhe-a, não terão nenhum argumento legal para condenar-lhe-a. Isabela a olhou com os olhos muito abertos. Vender uma peça? Mas como? Onde? Para quem? Eu vou te ajudar. Conheço gente, colecionadores discretos, gente que paga bem e não faz perguntas incômodas. Dona Estela sorriu. Meu avô não era o único na família com conexões, sabe? Pela primeira vez em todo o dia, Isabela sentiu uma faísca de esperança. Volte para sua casa, continuou Dona Estela. Escolha uma peça do quarto, algo valioso, mas não muito grande. Traga-me amanhã cedo e deixe-me cuidar do resto. Isabela abraçou a milionária com força, incapaz de expressar com palavras a gratidão que sentia. Dona Estela devolveu o abraço e naquele momento as duas mulheres solitárias se agarraram uma à outra como náufragas em meio a uma tempestade. Quando Isabela voltou para a casa torta, já era tarde. O sol se punha tingindo o céu de laranja e púrpura. Seus filhos correram para recebê-la, aliviados de que ela tivesse voltado. Preparou-lhes um jantar simples e os deitou cedo, cantando-lhes canções que Rafael costumava cantar quando estava vivo. Depois, quando toda a casa estava em silêncio, Isabela voltou ao quarto fechado com uma vela na mão. Ajoelhou-se em frente aos baús e começou a revisar seu conteúdo com cuidado, buscando algo que pudesse vender sem sentir que estava traindo o presente de Dona Estela. Finalmente, no fundo do segundo baú, encontrou um colar. Era bonito, mas não ostentoso. Uma corrente de ouro fina com um medalhão ovalado que continha um retrato em miniatura de uma mulher jovem. O trabalho era primoroso, claramente antigo, provavelmente do início do século XIX, valioso, mas não tanto quanto as barras de prata ou as pinturas coloniais. Isabela o segurou à luz da vela, admirando os detalhes do medalhão. Depois o guardou com cuidado no bolso. Amanhã começaria a mudar seu destino. Mas enquanto fechava a porta do quarto e caminhava de volta para a sala, não viu a figura que observava a casa das árvores do outro lado do caminho. Não viu o brilho de uns binóculos refletindo a luz da lua. Não ouviu o clique de uma câmera tirando fotografias na escuridão. Rodrigo Albuquerque não estava sozinho nisso. Havia contratado alguém que vigiaria aquela casa dia e noite, alguém que reportaria cada movimento de Isabela, cada entrada, cada saída, cada visitante. E quando finalmente descobrissem que segredo ocultava aquela casa torta, quando finalmente entendessem por que Dona Estela a havia dado a uma simples empregada, a guerra verdadeira apenas começaria. A terça-feira amanheceu com um céu límpido que prometia calor intenso. Isabela levantou-se antes do amanhecer, asseou-se o melhor que pôde com a água fria da torneira oxidada do banheiro e vestiu sua roupa mais apresentável. O colar antigo repousava em uma bolsinha de pano dentro de seu bolso, pesando mais por seu significado do que por seu tamanho. Deixou Emiliano encarregado de seus irmãos com instruções estritas. Não abrir a porta para ninguém, manter fechadas as janelas que ainda tinham vidros, e se vissem o Mercedes preto de Rodrigo, se esconderem no quarto dos fundos até que ele fosse embora. Mamãe, você está me assustando, disse Emiliano com a testa franzida. Tinha 14 anos, mas às vezes parecia muito mais velho, especialmente desde a morte de seu pai.
Não se assuste, meu amor. Apenas seja precavido. Voltarei antes do meio-dia. O trajeto até a fazenda Paraíso dos Ipês pareceu eterno. Cada minuto que passava longe de seus filhos era uma agonia. Mas quando finalmente chegou e Dona Estela abriu a porta pessoalmente, Isabela sentiu que podia respirar de novo. Entre, entre. Eu estava esperando por você. No escritório privado de Dona Estela, Isabela tirou o colar com mãos trêmulas. A milionária o examinou sob a luz da janela, girando o medalhão entre os dedos com cuidado perito. É lindo. Finais do século XVIII, eu diria. Provavelmente da Europa. Trazido ao Brasil durante o período imperial. Levantou o olhar para Isabela. Você escolheu bem. Isso é valioso, mas não tão raro a ponto de atrair muita atenção. Senhora, quanto acha que vale? No mercado aberto com certificados de autenticidade e procedência, poderia valer entre 200 e 300 mil reais. Mas nós não vamos ao mercado aberto. Dona Estela envolveu o colar novamente no pano. Tenho um amigo em Belo Horizonte, Edmundo Guimarães. É um colecionador particular muito discreto. Já lhe vendi coisas antes. Não faz perguntas e paga em dinheiro. Pode nos dar 150 mil reais por isso. Hoje mesmo. Isabela sentiu que os joelhos lhe dobravam. 150. 000 reais. Era mais dinheiro do que havia visto em toda a sua vida. De verdade? De verdade, mas temos que ir agora. Edmundo está em seu escritório até às 2 da tarde. Depois viaja para São Paulo. Se quisermos fazer isso hoje, devemos sair já. A viagem a Belo Horizonte levou pouco mais de 1 hora. Dona Estela dirigia sua caminhonete com confiança pela rodovia, enquanto Isabela olhava pela janela sem realmente ver a paisagem. Sua mente estava na casa torta, em seus filhos, no homem que Rodrigo havia contratado para vigiá-los. Chegaram a uma área residencial elegante com casas enormes protegidas por muros altos e portões elétricos. Dona Estela parou em frente a uma construção moderna de 3 andares, toda de vidro e aço. Um guarda de segurança revisou suas identificações antes de deixá-las passar. Edmundo Guimarães era um homem de uns 60 anos, magro e elegante, com o cabelo completamente branco e óculos de aro dourado. Seu escritório parecia mais um museu do que um local de trabalho. Paredes cobertas de pinturas coloniais, vitrines cheias de esculturas antigas, escrivaninhas de mogno carregadas de livros raros. Estela querida, que prazer vê-la! Saudou com voz culta. Depois olhou para Isabela com curiosidade. E quem é sua amiga? Alguém que precisa de sua discrição, Edmundo. Como sempre. O colecionador assentiu com compreensão. Dona Estela lhe mostrou o colar. Edmundo o examinou com uma lupa de joalheiro durante vários minutos que pareceram horas. Finalmente sorriu. Século XIX. Ouro 18 quilates. O retrato em miniatura é obra de um mestre, provavelmente francês. A técnica é impecável. Levantou o olhar. Posso oferecer 150 mil reais. Em dinheiro. Agora mesmo. Isabela mal podia acreditar no que estava acontecendo. Era muito fácil, muito rápido. Não precisa de papéis, documentos? Edmundo sorriu com amabilidade. Querida, em minha linha de trabalho, a procedência às vezes é melhor não investigá-la demais. Confio no critério de Estela. Se ela diz que isso é legítimo, é suficiente para mim. 20 minutos depois, Isabela saiu daquele escritório com um envelope Manila, cheio de notas de 500 e mil reais. 150 mil reais. Um peso que era físico, mas também simbólico. O peso da esperança. No caminho de volta, Dona Estela lhe deu conselhos práticos. Procure seu Aurélio Matos. É mestre de obras em Serra Dourada, o melhor da região. Diga que eu te mandei. Ele pode arrumar sua casa em 2 semanas se você trabalhar rápido. Use 80 mil para os reparos. Guarde o resto para emergências e para seus filhos. E se Rodrigo tentar impedir as obras? Não pode. É sua propriedade. Mas trabalhe rápido, Isabela, muito rápido. Quando Isabela chegou de volta à casa torta, eram quase 3 da tarde. Seus filhos correram para recebê-la, e ela os abraçou com uma força que os fez gritar de rir. Depois lhes mostrou o envelope com o dinheiro, sem dizer-lhes exatamente quanto havia, e explicou que iam arrumar a casa. De verdade, mamãe? Perguntou Lúcia com os olhos brilhantes. Vai ter eletricidade e água quente? Sim, meu amor. Tudo o que precisamos. Naquela tarde, Isabela caminhou até a cidade e encontrou seu Aurélio Matos em sua oficina, um homem de uns 50 anos com mãos enormes e rosto marcado pelo sol. Quando ela mencionou o nome de Dona Estela, seu Aurélio se endireitou com respeito.
Se Dona Estela manda, então eu trabalho para a senhora. Quando começamos? Amanhã. E preciso que trabalhe rápido, muito rápido. Seu Aurélio chegou na quarta-feira ao amanhecer com uma equipe de 5 homens. Começaram imediatamente. Reforçaram as vigas principais do telhado. Repararam as rachaduras das paredes com massa nova. Trocaram as janelas quebradas. Instalaram eletricidade com a ajuda de um eletricista da cidade. Conectaram a tubulação de água. Lixaram e envernizaram o piso de madeira. A casa se transformou em um formigueiro de atividade. As crianças ajudavam carregando ferramentas e varrendo o pó de serra. Isabela cozinhava comida abundante para os trabalhadores e supervisionava cada detalhe. E seu Aurélio, cumprindo sua palavra, trabalhava desde o nascer do sol até o pôr do sol sem descanso. Mas na quinta-feira à tarde, quando Isabela foi à cidade comprar mais provisões, ouviu os murmúrios. As comadres do mercado falavam dela. Dizem que ela encontrou dinheiro escondido naquela casa. Não. Eu ouvi que Dona Estela está lhe dando mais dinheiro às escondidas. E se há algo valioso lá, por que ela daria uma casa de presente? Isabela apertou os dentes e continuou caminhando. Os rumores que Rodrigo havia plantado estavam crescendo como erva daninha, mas ela não podia fazer nada a respeito, exceto terminar os reparos o mais rápido possível. Na sexta-feira chegou a notícia que Isabela havia temido. Seu Aurélio a chamou enquanto ela estava na cozinha preparando o almoço. Senhora Isabela, há uns homens lá fora. Dizem que são da Defesa Civil. O coração de Isabela deu um salto doloroso. Saiu para o alpendre e viu uma caminhonete branca estacionada no caminho. 2 homens vestidos com camisas azuis e pranchetas desceram do veículo e atrás deles, em seu Mercedes preto, estava Rodrigo Albuquerque com um sorriso de satisfação. Bom dia, disse um dos inspetores. Um homem forte de uns 40 anos. Sou o engenheiro Gomes da Defesa Civil. Recebemos um relatório de que esta estrutura é insegura. Viemos fazer uma inspeção. Pode entrar, disse Isabela com voz firme, embora por dentro tremesse. Como podem ver, estamos fazendo reparos. Seu Aurélio se aproximou com seus planos enrolados sob o braço. Engenheiro Gomes, sou Aurélio Matos, mestre de obras certificado. Aqui estão os planos dos reparos estruturais que estamos realizando. Tudo dentro do código, tudo seguro. O engenheiro revisou os planos com a testa franzida. Seu colega percorreu a propriedade tirando fotografias, medindo rachaduras, revisando vigas. Rodrigo observava de seu carro com os braços cruzados e expressão tensa. A inspeção durou mais de 2 horas. Isabela esperou com o estômago embrulhado enquanto os inspetores revisavam cada canto da casa. Quando finalmente terminaram, o engenheiro Gomes se aproximou com o rosto sério. Senhora Rodrigues, esta casa estava em condições muito precárias. Algumas das vigas principais estavam podres. O telhado tinha risco de colapso. As instalações elétricas eram inexistentes e perigosas. Isabela sentiu que o mundo desabava sobre ela, mas o engenheiro continuou. No entanto, os reparos que estão realizando são adequados e profissionais. Se o mestre Matos continuar com o trabalho como está planejado, em 1 semana esta estrutura será completamente habitável e segura. Assinou sua prancheta. Não há ordem de despejo. Podem continuar vivendo aqui enquanto as obras são concluídas. Apenas lhes peço que tenham cuidado com as crianças ao redor das áreas de construção. Isabela teve que se apoiar contra a parede para não cair. Seu Aurélio sorriu discretamente. Os outros trabalhadores soltaram suspiros de alívio. Rodrigo desceu de seu carro com o rosto vermelho de fúria. Como é possível? Esta casa é um perigo público. Senhor Albuquerque, disse o engenheiro Gomes com tom profissional, mas frio. A inspeção técnica não respalda suas afirmações. Esta propriedade está sendo reparada adequadamente. Não há razão legal para condená-la. Mas vocês não entendem. Esta mulher não tem direito de estar aqui. Minha tia cometeu um erro ao... Os assuntos de propriedade não são competência da Defesa Civil, interrompeu o engenheiro. Se tem problemas legais com a proprietária, resolva-os nos tribunais. Bom dia. Os inspetores se foram em sua caminhonete. Rodrigo ficou parado junto ao seu Mercedes, tremendo de raiva. Olhou para Isabela com ódio puro. De onde você tirou o dinheiro? Perguntou com voz baixa e perigosa. De onde você tirou o dinheiro para pagar tudo isso? Isso não é problema seu, respondeu Isabela, encontrando uma valentia que não sabia que tinha. Minha tia te deu mais que a casa, não foi? Rodrigo deu um passo em direção a ela. Há algo mais, algo que está escondido aqui.
Por isso a casa está torta. Por isso ela te deu. Há algo de valor. Saia da minha propriedade, disse Isabela com voz firme. Agora. Rodrigo a olhou por um longo tempo. Depois sorriu. Mas não era um sorriso alegre. Era o sorriso de alguém que acaba de tomar uma decisão perigosa. Isso não vai ficar assim, sussurrou. Se minha tia te deu algo mais que esta casa, vou descobrir. E quando eu o fizer... Não terminou a frase. Simplesmente subiu em seu carro e se afastou a toda velocidade. Seu Aurélio se aproximou de Isabela e colocou uma mão grande e reconfortante em seu ombro. Esse homem é perigoso, senhora. Tenha cuidado. Os dias seguintes passaram em um turbilhão de trabalho. Seu Aurélio e sua equipe trabalhavam desde o amanhecer até o anoitecer. A casa se transformava diante dos olhos de Isabela. As paredes foram reforçadas e pintadas de branco quente. O telhado foi completamente reparado com telhas novas. As janelas agora tinham vidros reluzentes e molduras de madeira sólida. A eletricidade iluminava cada canto. A água quente corria pelas tubulações novas, mas o mais impressionante era a inclinação. Seu Aurélio havia instalado suportes estruturais que faziam a casa parecer menos torta, embora obviamente nunca pudesse estar completamente reta sem uma reconstrução total. Ainda assim, era segura, era habitável, era um lar. No domingo, quando as obras estavam quase terminadas, Dona Estela veio visitá-los. Percorreu a casa com lágrimas nos olhos. Meu avô ficaria orgulhoso, sussurrou. Você devolveu a vida a este lugar. Naquela noite, depois que Dona Estela foi embora, Isabela deitou seus filhos em seus quartos recém-pintados com camas novas que havia comprado com parte do dinheiro restante. As crianças adormeceram sorrindo, exaustos, mas felizes. Isabela sentou-se no alpendre, agora reparado e estável, olhando as estrelas. Pela primeira vez em muito tempo sentiu paz. Haviam conseguido, contra todas as probabilidades, contra as ameaças de Rodrigo, contra os rumores da cidade, haviam convertido esta casa torta em um lar. Mas a paz durou pouco. Às 3 da manhã, Isabela acordou com um som estranho, um ranger. Mas não era o ranger normal de uma casa velha se acomodando. Era o ranger de alguém caminhando com cuidado, tentando não fazer barulho. Levantou-se sem acender as luzes e caminhou descalça para a sala. A luz da lua entrava pelas janelas novas, criando sombras alongadas no chão. Tudo parecia normal. Talvez tivesse sido apenas sua imaginação. Então ouviu outro som. Este vinha de fora, do lado leste da casa, do lado onde estava o quarto fechado. Isabela correu para a janela mais próxima e olhou para fora. O que viu fez o sangue gelar. Havia um homem lá fora vestido completamente de preto com uma lanterna pequena. Estava examinando a parede exterior do quarto fechado, tocando-a com as mãos, medindo algo com uma fita métrica, e junto a ele, na escuridão, estava Rodrigo Albuquerque. Estavam procurando algo. Estavam tentando entender por que aquele lado da casa se inclinava tanto. Estavam a ponto de descobrir o segredo do quarto, e Isabela, sozinha na escuridão de sua casa, com seus 6 filhos dormindo e indefesos, soube que a verdadeira guerra acabava de começar. Porque se Rodrigo descobrisse o que havia naquele quarto, se entendesse o verdadeiro valor do que sua tia lhe havia dado, não se deteria ante nada para tirá-lo, absolutamente nada. Isabela observou da janela escura como Rodrigo e o homem vestido de preto examinavam a parede exterior do quarto. Suas mãos se moviam sobre a taipa de pilão velha, buscando sinais, medindo a profundidade da inclinação. O homem tirou algo que parecia um detector de metais portátil e o passou lentamente pela parede. O aparelho emitiu um bip constante. Rodrigo sorriu na escuridão. Era o sorriso de um predador que acaba de encontrar sua presa. Isabela recuou da janela com o coração martelando em seu peito. Tinha que fazer algo. Mas o quê? Se saísse para enfrentá-los, poderiam se tornar violentos. Se ligasse para a polícia, quando chegassem já teriam ido embora. E o pior de tudo, agora Rodrigo sabia. Talvez não entendesse exatamente o que havia no quarto, mas sabia que havia algo metálico, algo pesado, algo valioso. Correu para o telefone que haviam instalado com a nova linha elétrica e discou o número da Fazenda Paraíso dos IPs. Tocou 4 vezes. 5, 6. Finalmente a voz sonolenta de Dona Estela atendeu. Alô? Dona Estela, sou Isabela. Rodrigo está aqui. Está fora da casa com alguém. Tem um detector de metais. Estão investigando o quarto, sabem que há algo. O silêncio do outro lado da linha durou apenas 1 segundo, mas pareceu uma eternidade.
Não saia. Feche todas as portas. Estou indo para aí agora mesmo e vou trazer ajuda. A linha cortou. Isabela desligou o telefone com mãos trêmulas e correu para verificar se todas as portas estavam trancadas. Depois foi aos quartos de seus filhos. Emiliano estava acordado, sentado em sua cama com olhos assustados. Mamãe, ouvi barulhos lá fora. Eu sei, meu amor. Fique aqui com seus irmãos. Não saiam por nada neste mundo. Entendido? Emiliano assentiu, mas Isabela viu o medo em seus olhos. Era tão jovem ainda, muito jovem para ter que viver com este tipo de ameaças. Voltou para a sala justo quando ouviu a batida na porta principal. Forte, autoritária, nada amigável. Isabela, abra a porta. Sei que você está acordada. Era a voz de Rodrigo, mas havia algo diferente nela. Agora já não havia pretensão de cortesia, já não havia máscaras, apenas raiva pura e cobiça. Saia da minha propriedade ou chamo a polícia, gritou Isabela do outro lado da porta. Avante, chame-a. Quando chegarem, já terei encontrado o que estou procurando. Isabela ouviu passos se afastando da porta principal. Correu para a janela e viu com horror como Rodrigo e o homem de preto se dirigiam para a parte de trás da casa, para o quarto fechado. Rodrigo carregava algo que parecia uma marreta pesada, iam quebrar a parede. Isabela correu para o corredor que conduzia ao quarto. Colocou as costas contra a porta fechada como se seu corpo pudesse deter o que estava por vir. Ouviu o primeiro golpe da marreta contra a taipa de pilão exterior, depois o segundo, depois o terceiro. Cada impacto fazia toda a casa tremer. Parem! Gritou com toda a força de seus pulmões. Esta é minha propriedade. O que estão fazendo é ilegal. Mas os golpes continuaram. A taipa de pilão velha começou a ceder. Isabela podia ouvir os pedaços caindo no chão exterior. Estavam prestes a abrir um buraco na parede, prestes a ver o que havia dentro. Então, como resposta a uma oração desesperada, ouviu o som de veículos se aproximando rapidamente pelo caminho de terra. Muitos veículos. Correu para a janela dianteira e viu 3 caminhonetes entrando na propriedade com as luzes acesas. A primeira era a caminhonete branca de Dona Estela. As outras 2 eram viaturas da Polícia Municipal de Serra Dourada. Dona Estela desceu de seu veículo seguida por 4 oficiais uniformizados e um homem de terno que Isabela reconheceu. Era o delegado Rocha, o chefe de polícia do município. Os golpes na parede traseira pararam abruptamente. Isabela saiu correndo da casa e encontrou Rodrigo e o homem de preto parados junto a um buraco do tamanho de uma bola de futebol na parede de taipa de pilão. Rodrigo ainda tinha a marreta nas mãos. Seu rosto estava pálido sob a luz das lanternas policiais. Oficial, prendam esses homens, gritou Isabela, apontando para eles com o dedo trêmulo. Estão destruindo minha propriedade. O delegado Rocha se aproximou com expressão severa. Olhou o buraco na parede, depois Rodrigo, depois o homem de preto que tentava recuar para as sombras. Rodrigo Albuquerque, disse o delegado com voz que não admitia discussão. Você está preso por dano à propriedade privada e invasão de domicílio. Tem direito a... Espere, interrompeu Rodrigo com voz desesperada. Não entende. Esta mulher tem algo que pertence à minha família. Minha tia o deu ilegalmente. Há uma fortuna escondida naquela casa. Que fortuna? Perguntou o delegado Rocha com tom cético. Que tipo de fortuna? Rodrigo apontou para o buraco na parede. Lá dentro, o detector de metais confirmou. Há ouro, prata, objetos valiosos. Meu avô os escondeu lá há décadas, e agora esta mulher. O que há naquela casa? Interrompeu a voz firme de Dona Estela, aproximando-se do grupo. É legalmente propriedade de Isabela Rodrigues. As escrituras que assinamos incluem explicitamente o conteúdo completo da propriedade. Qualquer coisa dentro daquela casa é dela por direito legal. Mas tia, essa era a herança familiar. Você não pode simplesmente dar lá uma estranha. Posso fazer o que quiser com minhas propriedades, Rodrigo. E o fiz. Dona Estela virou-se para o delegado. Tenho aqui cópias certificadas das escrituras. Tudo foi feito legalmente perante tabelião. Esta mulher salvou a vida do meu neto. Dei-lhe a casa e todo o seu conteúdo como prova de gratidão. Meu sobrinho não tem nenhum direito legal sobre nada disso. O delegado revisou os documentos que Dona Estela lhe entregou. Depois olhou para Rodrigo com desgosto. Senhor Albuquerque, os documentos estão em ordem. Você não tem nenhum direito sobre esta propriedade ou seu conteúdo. O que fez esta noite
constitui um crime grave. Fez um sinal aos seus oficiais. Prendam-no. Não, espere, gritou Rodrigo enquanto os oficiais se aproximavam. Posso pagar-lhe, posso. Mas as algemas já estavam em seus pulsos. O homem de preto também foi preso. Levaram-nos para as viaturas enquanto Rodrigo gritava ameaças e maldições que se perderam na noite. Quando as viaturas se afastaram com seus prisioneiros, ficou apenas o silêncio. Isabela se deixou cair sobre a grama úmida, tremendo dos pés à cabeça. Tudo havia acontecido tão rápido. Tudo havia estado tão perto do desastre. Dona Estela ajoelhou-se junto a ela e a abraçou com força. Já passou, já terminou, você está segura. E se ele voltar? E se ele contratar mais gente? E se? Não voltará, disse Dona Estela com certeza absoluta. O delegado Rocha me deve vários favores. Rodrigo vai passar pelo menos um mês na cadeia por isso, e quando sair, terá uma ordem de restrição que o impedirá de se aproximar a menos de 500 metros desta propriedade. Além disso, um pequeno sorriso apareceu em seu rosto cansado. Vou falar com meu advogado amanhã. Vou mudar meu testamento. Tudo o que tenho, toda a minha fortuna, irá para instituições de caridade quando eu morrer. Rodrigo e Fernanda não receberão um centavo. Quando souberem, estarão ocupados demais brigando por meu testamento para incomodá-la. Isabela olhou para a milionária com lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que faz tudo isso por mim? Porque você é a filha que eu nunca tive. Porque vi em você algo que há muito tempo havia perdido. Bondade genuína em um mundo cheio de ganância. Dona Estela limpou suas lágrimas com seu lenço. E porque meu avô Cornélio teria querido que sua fortuna fosse para alguém que a usasse para fazer o bem, alguém como você. Os dias seguintes foram de transição. Seu Aurélio terminou os reparos da casa, incluindo o buraco que Rodrigo havia feito na parede do quarto. A casa torta, agora reforçada e bonita, tornou-se a inveja da vizinhança. Isabela, com o conselho de Dona Estela, começou a vender peças do tesouro com muita prudência. Um colar aqui, uma pintura acolá, sempre através de Edmundo Guimarães, sempre com discrição absoluta. Nunca vendia o suficiente para atrair atenção, mas sim o necessário para transformar a vida de sua família. Primeiro comprou uma casa maior em Serra Dourada, perto das melhores escolas. Manteve a casa torta como propriedade de investimento, alugando-a para uma família jovem que a encheu de risadas e vida. O quarto secreto foi esvaziado com cuidado, e seu conteúdo foi transferido para um cofre em Belo Horizonte, onde só Isabela e Dona Estela tinham acesso. Emiliano começou aulas particulares com os melhores professores e mostrou um talento surpreendente para as matemáticas. Os gêmeos, Mateus e Tiago, se inscreveram em um programa de futebol que descobriu suas habilidades naturais como jogadores. Lúcia começou aulas de piano e encheu a casa nova com música. Carminha se juntou a um grupo de dança folclórica e brilhava em cada apresentação. E o pequeno Gabriel, que agora tinha 3 anos, frequentava um pré-escolar onde aprendia e crescia rodeado de outras crianças. Isabela, pela primeira vez em sua vida, teve tempo para respirar, para pensar, para sonhar. Fez aulas noturnas para terminar sua educação secundária que havia abandonado quando se casou com Rafael. Descobriu que adorava ler. Descobriu que era inteligente, capaz, muito mais do que ninguém jamais lhe havia dito. E Dona Estela se tornou uma presença constante em suas vidas. Jantava com eles pelo menos 2 vezes por semana. Assistia aos jogos de futebol dos gêmeos. Ouvi Lúcia tocar piano. Lia contos para Carminha e Gabriel. Havia se tornado a avó que as crianças nunca tiveram. 6 meses depois da prisão de Rodrigo, Isabela estava na cozinha de sua casa nova, preparando uma feijoada para um jantar familiar, quando a campainha tocou. Abriu a porta e encontrou Javier Albuquerque, o filho de Dona Estela, parado na soleira com sua esposa Valéria e seu filho Sebastião. Isabela, disse Javier com voz humilde, sei que não nos conhecemos bem. Sei que não fui o melhor filho para minha mãe, mas ela fala de você o tempo todo, de seus filhos, de como você salvou meu filho. Fez uma pausa claramente desconfortável. Queria agradecer pessoalmente e pedir desculpas por não ter feito isso antes. Sebastião, agora com 6 anos, se escondeu atrás das pernas de seu pai, tímido. Mas quando viu Isabela, seus olhos se iluminaram. Você é a senhora que me salvou do lago. Isabela ajoelhou-se à altura dele e sorriu. Olá, Sebastião. Como você tem estado? Bem, papai diz que você é uma heroína. Diz que sem você eu estaria. O menino não terminou a frase.
mas seus olhinhos se encheram de lágrimas. Isabela o abraçou com suavidade. Você está bem. Isso é o único que importa. Naquela noite, o jantar foi barulhento e caótico, e perfeito. Os filhos de Isabela e Sebastião brincavam no jardim. Javier e Valéria conversavam com Dona Estela sobre se mudarem de volta para a Serra Dourada para estarem mais perto dela. Isabela olhava a cena da cozinha com o coração tão cheio que pensou que ia explodir. No que você está pensando? Perguntou Dona Estela, aparecendo junto a ela com 2 xícaras de café. Penso em Rafael, disse Isabela com honestidade. Gostaria que ele estivesse aqui para ver isso. Para ver nossos filhos felizes, saudáveis, com futuro, para saber que tudo deu certo no final. Ele sabe, disse Dona Estela com suavidade. Onde quer que esteja, ele sabe e está orgulhoso de você. 1 ano depois de receber a casa torta, Isabela estava sentada no alpendre de seu lar original em uma tarde de domingo. A casa havia sido completamente restaurada e agora a família que a alugava a cuidava com carinho. Isabela vinha visitá-la de vez em quando, só para recordar. Dona Estela chegou em sua caminhonete branca e sentou-se junto a ela nas escadas reparadas. Sabe o que meu avô Cornélio me disse antes de morrer? Perguntou a milionária de repente. Eu tinha 12 anos. Ele estava em sua cama muito doente, mas pegou minha mão e me disse: Estela, o dinheiro é só papel e metal. O que importa é o que você faz com ele. Use-o para proteger quem merece, para dar oportunidades a quem tem bom coração, mas má sorte. Essa é a única forma de o dinheiro ter verdadeiro valor. Dona Estela olhou para Isabela com lágrimas em seus olhos cinzentos. Durante décadas não entendi o que ele queria dizer. Guardei sua fortuna escondida neste quarto com medo de que caísse em mãos erradas. Mas quando a vi se lançar naquele lago sem pensar, quando vi seu coração puro e sua valentia, finalmente entendi o que meu avô quis dizer. Pegou a mão de Isabela entre as suas. Você é a razão pela qual ele guardou essa fortuna. Você é a pessoa que merecia encontrá-la. Isabela não pôde falar. Apenas abraçou Dona Estela e chorou lágrimas de gratidão, de alívio, de felicidade pura. 3 anos depois, Emiliano foi aceito na Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, com uma bolsa integral para estudar engenharia. Os gêmeos jogavam nas categorias de base de um time profissional de futebol. Lúcia dava concertos de piano na cidade. Carminha ganhou um concurso estadual de dança e Gabriel, agora com 5 anos, lia livros que crianças de 7 mal conseguiam entender. Isabela havia terminado seu ensino médio e estava estudando administração de empresas na universidade local. Havia aberto uma pequena fundação que ajudava viúvas em situações similares às que ela havia vivido. Dava-lhes trabalho, capacitação, apoio emocional. Havia-a chamado Fundação Cornélio Albuquerque, em homenagem ao avô de Dona Estela. E a casa torta, aquela estrutura inclinada que uma vez parecia prestes a desabar, havia se tornado uma lenda em Serra Dourada. As pessoas contavam a história da viúva pobre que havia recebido uma casa que parecia, mas que escondia um milagre. Uma casa que se inclinava não por maldição, mas pelo peso do amor e da generosidade de um homem que havia guardado sua fortuna para a pessoa certa. Uma pessoa que não havia sido de seu sangue, mas que havia demonstrado ter o coração que ele sempre valorizou. Humilde, valente, bondoso. 5 anos depois daquela noite em que Isabela havia visto seu esposo morrer na oficina de carpintaria, estava parada em frente à casa torta com seus 6 filhos, todos vestidos elegantemente. Dona Estela estava junto a ela, agora com 65 anos, mas ainda forte e digna. Mamãe, disse Emiliano, agora com 19 anos e mais alto que ela. Você está pronta? Isabela olhou a casa uma última vez. A casa que havia estado inclinada pelo peso de um segredo. A casa que lhe havia dado uma segunda oportunidade. A casa que havia mudado sua vida e a de seus filhos para sempre. Sim, disse com voz firme. Estou pronta. Porque naquela tarde Isabela Rodrigues ia fazer algo que nunca havia imaginado ser possível. Ia à cerimônia de formatura de Emiliano da universidade. Ia ver seu filho, o filho do carpinteiro morto e da viúva pobre, receber seu diploma de engenheiro. E depois iriam jantar em um restaurante elegante, os 8 juntos, celebrando não apenas a formatura, mas todo o caminho que haviam percorrido. Um caminho que havia começado com uma tragédia, continuado com humilhações e pobreza, mas que havia encontrado redenção no ato mais simples e profundo, a bondade. A bondade de salvar uma vida sem pedir nada em troca.
A bondade de reconhecer essa bondade e recompensar. A bondade que se multiplica e se expande como ondas na água, tocando vidas, transformando destinos, criando milagres. Enquanto caminhavam para o carro novo que Isabela havia comprado com dinheiro honestamente ganho de seu trabalho e seus investimentos prudentes, Gabriel pegou sua mão. Mamãe, é verdade que uma vez fomos pobres? Isabela ajoelhou-se junto a seu filho mais novo e lhe acariciou o cabelo. Sim, meu amor. Uma vez fomos pobres, mas nunca fomos miseráveis, porque sempre tivemos amor. E agora temos amor, e também oportunidades. Mas o importante, o que nunca deve esquecer, é que o amor veio primeiro. E a casa torta? Perguntou o menino com curiosidade. Por que estava torta? Isabela sorriu olhando para a estrutura inclinada que agora brilhava sob o sol da tarde. Porque às vezes as coisas mais valiosas da vida são tão pesadas, tão importantes, que fazem tudo ao seu redor inclinar um pouco. Mas isso não significa que estejam quebradas, apenas significa que estão cheias, cheias de história, de amor, de segredos que esperavam ser descobertos pela pessoa certa. E você era a pessoa certa. É o que dizem, respondeu Isabela abraçando seu filho. Mas eu creio que a pessoa certa é simplesmente alguém que está disposto a fazer o certo quando ninguém mais o fará. Alguém que protege o que ama com sua vida, porque no final o que proteges com tua vida te protege. E enquanto o carro se afastava pelo caminho de terra, deixando para trás a casa torta que havia mudado suas vidas para sempre, Isabela soube com certeza absoluta que tudo havia valido a pena. Cada lágrima, cada humilhação, cada momento de medo e dúvida, porque no final a bondade sempre encontra sua recompensa. Não sempre quando a esperamos, não sempre como a imaginamos, mas sempre, eventualmente a vida te devolve o que você dá. E ela havia dado tudo o que tinha, seu trabalho, sua dignidade, sua valentia, e a vida lhe havia devolvido um milagre escondido em uma casa inclinada, esperando pacientemente que a pessoa certa abrisse a porta e descobrisse que os tesouros maiores não são os que brilham com ouro e prata, são os que se constroem com amor, se protegem com valentia e se compartilham com um coração generoso, que nunca esquece de onde veio nem a quem deve agradecer. Se você se emocionou com esta história, inscreva-se no canal para não perder as próximas. Que Deus te abençoe.